Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora para a carta de Tiatira. Vamos estudar sobre essa carta, essa igreja, né, essa comunidade chamada Tiatira. Tiatira era a sede de comércios, era uma sede que tinha muitos comércios, comerciantes importantes. Era um lugar onde se comerciava lã, couro, linho, bronze, enfim, púrpura. Tinha um comércio muito forte em Tiatira. Então, na época, tinha um grupo, tipo, fechado, de comerciantes, onde no meio deles, como é que eu posso falar, rolava tudo que era carnal, né? Então, não participar desse grupo era uma espécie de suicídio comercial. Então, era perder as esperanças de prosperidade. Então, havia reuniões e haviam banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos. E o que os cristãos, né, que eram comerciantes também, deviam fazer nessas circunstâncias? Eles manteriam a comunhão pura ou entrariam no esquema, né, no esquema para não perder dinheiro? O que você acha? Ser santo ou ser esperto? E também essa carta vai falar de Jezabel, né, era um membro da igreja que fingia saber a solução para essa situação. Como é que nós não vamos perder dinheiro? Como é que nós vamos nos infiltrar no meio dos comerciantes incrédulos, pagãos? Como é que nós vamos fazer para não perder, né, as oportunidades? Então, ela veio com aquela ideia de que para vencer o diabo é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente, né, o pecado pela experiência. Ela veio com essa ideia maldita, essa ideia maligna. E vamos ver como que Jesus, o Senhor Jesus, ele via essa igreja de Tiatira. Olha só. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Então, Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja, né? Quer dizer, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda todos. Nada escapa ao seu conhecimento. O fogo é aquele que pode penetrar, né, todas as coisas, pode consumir, pode alcançar. Quando ele fala chama de fogo, é, representa a luz, né, que ilumina. Quer dizer, não há nada oculto aos seus olhos. Então ele se apresenta com um aspecto celestial. E muitas práticas erradas estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Mas ninguém pode se esconder do olhar do Senhor Jesus, não é verdade? E aí ele vai falar no versículo 19: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo, mas agora, quer dizer, mais agora do que no princípio. Então, o Senhor Jesus, ele reconhece, ele elogia as marcas positivas da igreja, né? Essa igreja de Tiatira era operosa, tinha trabalho, era marcada por amor, né? Quer dizer, tinha virtudes, marcada por fé, confiança em Deus, marcada pela perseverança, paciência. As últimas obras da igreja eram maiores do que as primeiras. Então, estas marcas eram dos que permaneceram fiéis, tá? Não é a totalidade dos membros. Então, na igreja tem pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus. Aí ele vai falar de Jezabel, olha só. Ele vai falar de Jezabel o seguinte: porém tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos, né? Sacrifícios da idolatria. Então, olha só, para cada igreja o diabo tem uma estratégia. Tiatira estava crescendo, essa igreja estava crescendo, por isso o diabo procura corromper o seu interior. Quer dizer, em vez de atacá-la de fora para dentro,
ele está atacando de dentro, né? Então a igreja de Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel no meio deles. Era uma mulher profetisa que estava exercendo no meio deles uma influência destruidora na igreja. Então, é igual como Jezabel no Primeiro Testamento. Foi Jezabel que introduziu em Israel o culto a Baal, a prostituição. Ela perseguiu os profetas de Deus, né, na época de Elias. Então ela estava induzindo os servos de Deus, de Tiatira, ao pecado. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. Que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, o ensino dela era tipo que não há mérito em vencer um pecado sem antes praticá-lo, sem antes experimentá-lo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver no pecado. Então, a proposta de Jezabel era oferecer um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições. Então, essa tolerância da igreja com o pecado, o falso ensino, provocou a ira de Deus. Então, a igreja não tinha pulso para desmascarar essa mulher, né? Então, aqui não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava dentro da igreja. E o pastor dessa igreja também era fraco, né, para aceitar uma situação dessa. E a Bíblia vai dizer: eu lhe dei tempo para abandonar o seu pecado, porém ela não quer deixar a imoralidade, quer dizer, ela não se arrependeu. Você vê que Jesus deu tempo, que Jesus é paciente. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. Ele chama ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Então, que situação, né? Que situação. Ele vai dizer: portanto, eu a joguei numa cama. Olha a colheita aqui, ó. Onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Então, agora, ela e os seus seguidores são castigados com uma doença, com grande tribulação, com a morte. Jezabel, ela não quis se arrepender. Ela zombou da paciência de Deus. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Então, você vê, o salário do pecado é a morte, né? O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. O pecado oferece prazer, mas traz desgosto. O diabo promete vida, mas paga com a morte, hein? Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não arredaram, vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Então, sempre vai haver os fiéis, não é verdade? É possível manter-se puro na nossa conduta, mesmo quando os outros perto de nós estão se corrompendo. É possível me manter puro. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Olha só. Quer dizer, permaneçam firmes, fiéis, conservando essa herança até o fim. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las, com uma barra de ferro, e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Então aqui o Senhor Jesus está falando do milênio, que nós vamos ainda chegar lá, né? E a perseverança é a marca dos salvos. Então ele promete aqui que ele vai dar autoridade aos salvos, né? O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Jesus. Nós vamos governar um verdadeiro líder mundial, Jesus Cristo.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso só vai se concretizar no milênio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, os salvos receberão a estrela da manhã, quer dizer, não apenas corpos gloriosos, né, que vão brilhar como as estrelas, mas conhecer a estrela da manhã, a sua plenitude, que é o próprio Senhor Jesus. Então, que Deus nos dê ouvidos para ouvir, né, e praticar a sua palavra. Bem, no próximo vídeo nós vamos estudar mais uma carta do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos.